Bom, trazendo mais um vídeo aqui para vocês na véspera do jogo entre Fluminense e Internacional. Se você puder, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, siga a gente nas redes sociais aqui, lá no Instagram, lá no Twitter. Deixe seu like também, vai me ajudar bastante aqui no canal, beleza? O Kudê, o técnico do Internacional, deu algumas entrevistas no último jogo e falou um pouco sobre o jogo contra o Fluminense, né? Sobre a partida importante aí para o time do Internacional. Falou um pouco sobre o Diniz, seleção brasileira e tudo mais. Vamos acompanhar aqui o que ele falou. Bom, primeiro ele falou sobre o jogo, o primeiro jogo, e também sobre o time do Fluminense e o Diniz. Segundo ele disse o seguinte: podem trocar coisas, mas os dois times têm uma intenção. Vamos enfrentar um grandíssimo time com jogadores de qualidade. Time e treinador do ano. Muito claro o que quer, time valente. O jogo do outro dia deve ter sido um dos melhores do ano, olhando de fora. Queríamos ganhar e eles também. Foi um jogaço. O Kudê também falou uma coisa que deixou eu, no entanto, surpreso. Acho que muitas pessoas também ficaram surpresas por essa declaração, né? Onde ele coloca ali o Internacional como um patinho feio, né? Como o time ali, a zebra do campeonato, talvez. Um time que não é o dos favoritos para ganhar essa Libertadores. Bom, em frases anteriores, segundo aqui a matéria, em frases anteriores o Kudê já havia colocado o favoritismo para o outro lado. Nas oitavas de final, contra o River Plate, também apontou o adversário como candidato ao título. Na ocasião, o Inter perdeu por 2-1 na Argentina, devolveu o placar em Porto Alegre e se classificou nos pênaltis. Agora o técnico também disse que o Inter é o patinho feio das semifinais. Segundo ele falou aqui na entrevista que seguramente vai ser um jogaço outra vez. É uma série aberta e é Libertadores. Neste caminho enfrentamos dois candidatos, River Plate e Fluminense. Nós também queremos ser candidatos. Nesta semifinal somos o patinho feio. Temos muita gana. Vamos jogar aqui em casa com o Beira-Rio lotado e tratar de dar uma grande alegria à nossa torcida e ter a sorte de passar, disse aí o técnico do Internacional. E vale lembrar que na noite, né, desse sábado, o Internacional perdeu para o Atlético Mineiro em casa por 2-0. Inclusive, essas falas do Kudê foi após a partida contra o Atlético Mineiro. E depois dessa derrota, que foi lá no Beira-Rio, tá? Foi lá no Beira-Rio, foi até o momento lá que o torcedor do Internacional estava dormindo. Ele está aqui dormindo na arquibancada, bem despreocupado com o jogo de agora. Rapaz, vamos combinar que o sabadão dele foi bom, hein? Foi animado. O Internacional chegou aí à sua 10ª derrota no campeonato, né? No campeonato brasileiro, em 25 rodadas disputadas. 5 delas sob o comando de Kudê, já que o Mano Menezes era o treinador desde o início do Brasileirão, aí depois teve a troca aí. E com essa derrota, o Internacional já soma mais derrotas do que o ano de 2020. É um dado aí muito relevante para o Internacional, já que em 2020 o Kudê saiu do Internacional e foi para o Celta de Vigo, aí teve aí a troca para o Abel Braga, e o Internacional perdeu o título do Brasileirão para o Flamengo com diferença de 1 ponto. Foi ali um Brasileirão que praticamente todos os times não queriam vencer, né? Foi ali uma disputa bem acirrada, e o Internacional perdeu o jogo em casa, e o Internacional empatou o jogo em casa em 0-0, né? Um jogo ali que era só o Internacional vencer a partida que seria campeão do Brasileirão. Bom, já pensando no jogo contra o Fluminense, o Internacional teve algumas preocupações de acordo com o elenco, né? O Rocher sentiu uma dor lombar no jogo contra o Fluminense, não jogou o jogo contra o Atlético Mineiro, e surgiu essa dúvida, né? Se ele jogaria mesmo, se ele não jogaria. Inclusive o Johnny, que é o meio-campo, o volante, né, do Internacional, ele não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro, devido a uma entorse no tornozelo direito. Mas os dois jogadores não são preocupação para o jogo contra o Fluminense. Segundo o próprio treinador, o Kudê, disse que eles já estão treinando normalmente e não devem ser preocupação para o jogo de quarta-feira contra o Fluminense na Libertadores. E o Internacional no Brasileirão vem sendo aí um time que vem surpreendendo negativamente, né, nesse Brasileirão, nesse ano de 2023,
já que é um time que está na Libertadores, está bem na Libertadores, mas que está bem mal no Campeonato Brasileiro, né? É um time que está em 14º colocado, com 29 pontos, 3 pontos ainda de diferença aí da zona de rebaixamento, né? Por exemplo, o Vasco tem 26 pontos e está na zona de rebaixamento nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, e o Internacional está com 29. Então, a diferença aí de 3 pontos para o 17º colocado da zona de rebaixamento para o Internacional. Então, em caso de 2 derrotas seguidas aí do Internacional nas próximas rodadas, pode acontecer deles irem para a zona de rebaixamento. As últimas rodadas foram 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Sem dúvida é um time aí que é muito, muito bom, né? O time do Internacional é muito bom, tem ótimos jogadores. Já tinha ótimos jogadores antes, agora com a chegada do Ené Valencia, Rocher, né? Deu uma encorpada melhor, mas não consegue mostrar o mesmo futebol no Brasileirão, pelo menos não ainda, né? Não conseguimos enxergar o mesmo time que joga na Libertadores, o mesmo time que joga no Brasileirão. O Internacional, jogando em casa no Brasileirão, é o 13º colocado, apenas, né, a diferença aí de uma colocação em comparação ao Internacional no modo geral, né, somando os jogos em casa e os jogos fora de casa. Ele tem aí 18 pontos jogando em casa, com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Sem dúvidas, em 12 jogos, né? Sem dúvidas, é uma estatística bem equilibrada, né? Jogando em casa, para um time que joga em casa, né? O Fluminense, por exemplo, é o 2º melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 10 vitórias e nenhuma derrota. Quer dizer, na verdade, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, né? Já que o Botafogo já tem uma derrota jogando em casa, só que o Fluminense tem aí 3 empates. Então o Fluminense tem 10 vitórias, 3 empates, 0 derrotas. O Botafogo tem 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fluminense é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Só que aí, se a gente for analisar o Fluminense jogando fora de casa, pelo menos no Brasileirão, o Fluminense tem sido bem ruim, né? Bem difícil mesmo, muito ruim, para não falar muita coisa. O Fluminense é 16º colocado, jogando fora de casa. Nós temos aí 8 derrotas, cara. 8 derrotas em 12 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Tudo isso jogando fora de casa. Realmente é deprimente o Fluminense jogando fora de casa no Brasileirão, né? Já que na Libertadores a gente tem um saldo um pouco mais positivo. Se a gente for pegar a campanha geral do Internacional em 2023, será que é muito acima da média? Será que é muito equilibrado? Bom, eu sinceramente achei bastante equilibrado a campanha do Internacional até o momento, né, em 2023. Se a gente for pegar aí, né, os 53 jogos disputados, o Internacional tem 21 vitórias, 18 empates e apenas 14 derrotas. Um aproveitamento de 50%, 50,9% de aproveitamento, 68 gols marcados, mais de um gol por jogo, mais de 1,28 gols por jogo, 56 gols sofridos, 1 gol por jogo aí sofrido. Então é um aproveitamento bastante na média ali, né? Bastante no equilíbrio do Internacional. E nas últimas participações do Internacional em mata-matas, costuma ser bastante complicado para o time colorado, né? São muitas eliminações nos últimos anos, né, que pode até preocupar um pouco mais aí o torcedor colorado, o torcedor de Porto Alegre. São muitas derrotas, né, muitas eliminações. Eu separei aqui algumas mais vexatórias, jogando em casa, né, o Internacional sendo eliminado em casa, mas eu vou mostrar aqui para vocês as últimas participações, né, do Internacional em mata-mata. O Internacional já foi eliminado para o América Mineiro, Boca Juniors, Grêmio, Vitória, Olímpia, Globo do Rio Grande do Norte, Grêmio, Melgar e o Caxias. Caxias, que eliminou o Internacional em 2023, lá no Campeonato Gaúcho, né? Então, foi também um jogo polêmico, né? Um jogo que teve até um caso lá do cara que entrou no estádio para bater nos jogadores, eu acho, um jogador do Caxias, só que com uma criança no colo, né?
teve uma repercussão bem grande. Mas eu separei aqui alguns jogos para a gente comentar do Internacional nesses últimos anos, né, bem recentes, que são considerados, na minha opinião, jogos vexatórios, né, para o Internacional, que foi eliminado em casa. O Internacional foi eliminado para o Vitória, jogando em casa, né? O Vitória jogou o primeiro jogo da Copa do Brasil de 2021, e o Internacional venceu o Vitória por 1-0, jogando na casa do Vitória. Na volta, no jogo de volta, o Internacional perdeu um jogador, foi expulso, fez um gol, mas o Vitória venceu por 3-1 a partida, com 1 a mais, e eliminou o Internacional da Copa do Brasil. Tem aí também, em 2022, lá pela Sul-Americana, o jogo entre Internacional e Melgar. O jogo de ida foi lá no estádio do Melgar, o jogo foi 0-0. Já no jogo de volta foi lá no Beira-Rio, também 0-0, só que o Melgar venceu nos pênaltis por 3-1, placar aí foi nos pênaltis e deu a classificação para o Melgar. Nós temos também o jogo entre Olímpia e Internacional. Olímpia pela Libertadores, né? O Olímpia jogou contra o Internacional nas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida foi no Defensores del Chaco, onde foi 0-0, até aí um placar totalmente favorável para o Internacional, né? Vai jogar em casa, vai decidir em casa, show de bola. Mas decidindo em casa, empatou em 0-0 e o Olímpia venceu nos pênaltis com placar de 5-4 na decisão aí dos pênaltis. Isso em 2021, tá? Bem recente aí, nos últimos anos, esses vexames do Internacional. O próximo que eu separei aqui foi o que eu falei ainda há pouco, que é contra o Caxias, né? Nesse ano, 2023, no Campeonato Gaúcho, o Caxias empatou com o Internacional por 1-1 no jogo de ida, lá na casa do Caxias. Já no jogo de volta, no Beira-Rio, teve 2 expulsões, um para cada time, onde foi o placar de 1-1 também, né, assim como foi no jogo de ida. Mas nos pênaltis, o Caxias venceu por 5-4 e eliminou o Internacional do Campeonato Gaúcho. E por último, para fechar aqui, né, o compilado de vexames do Internacional, o Internacional perdeu para o América por placar de 2-0 no jogo de ida da Copa do Brasil. Isso nas oitavas de final da Copa do Brasil, lá no Independência, né, o estádio aí do América. Nesse jogo de ida, o Internacional perdeu um jogador, ficou com 1 a menos, mas no jogo de volta, com 11 jogadores, o Internacional venceu a partida por 3-1. Só que aí, mesmo assim, no agregado, ficou aí em 3-3, foi para os pênaltis e não deu outra. O América Mineiro venceu por 5-4 e eliminou o Internacional nos pênaltis em pleno Beira-Rio. Mas como está o Internacional na Libertadores, já que estamos falando de Libertadores? Sem dúvidas, o Internacional, nessa edição de Libertadores, está fazendo uma ótima campanha, né? Foi líder do seu grupo, aí venceu, não perdeu nenhum jogo da fase de grupos, até porque também, né, na minha opinião, foi um grupo ali bastante difícil, né, para o Internacional, muito difícil. Mas no mata-mata, o Internacional vem muito bem. Perdeu apenas o jogo contra o River Plate por 2-1, mas no jogo de volta venceu por 2-1, tomou ali um gol nos acréscimos, né, do River Plate e levou a partida para os pênaltis. Mas nos pênaltis o time do Internacional conseguiu se sagrar vencedor da partida, né, venceu aí nos pênaltis o River Plate, um placar de 11-9, né, bem absurdo, né, a forma que foi decidido nos pênaltis, né, praticamente ninguém estava conseguindo errar as batidas de pênalti, né? Todo mundo foi muito bem. E no último jogo foi Internacional e Bolívar. Jogo de ida foi lá na casa do Bolívar. O Internacional conseguiu eliminar o time da Bolívia, placar de 1-0. E o gol acho que foi do Ener Valencia, né? Que decidiu a partida praticamente. E no jogo de volta foi uma vitória ali tranquila por 2-0. O Internacional passou de fase e agora que conseguiu encontrar aí o Fluminense, onde não perdeu para o Fluminense, jogando fora de casa no Maracanã, né? Foi uma partida ali espetacular, 2-2, os dois times jogando muito bem, e o Internacional conseguiu aí um empate, que na minha opinião foi um empate com gosto um pouco de derrota, né? Pelo fato do Internacional ter perdido muitas chances
no jogo, né, no decorrer do jogo, perdeu bastante lances de cara a cara com gol, né? O Fluminense conseguiu aí segurar a partida com 1 a menos. Mas e aí, você tá confiante para esse jogo contra o Internacional? Tá confiante? Comenta aqui embaixo qual vai ser o placar do jogo, quanto você acha que vai ser, se o Fluminense vai perder, se o Fluminense vai vencer, quanto que vai ser o jogo. Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui, siga nas redes sociais, aqui o canal. Tamo junto, saudações tricolores. Não esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis, valeu.